Nós vamos ler alguns versículos do início, mas nós vamos prestar muita atenção do 9 ao 11. Mas para vocês entenderem o contexto, nós vamos ler do 1 ao 11. João, Evangelho de João, capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 15. Diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Agora lá, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar, te bendizer e declarar que tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Quanto a nós, Senhor Deus, cabe-nos corar de vergonha, nos arrepender e suplicar para que essa noite os nossos corações sejam ministrados pela tua poderosa palavra. No nome de Jesus, nós suplicamos que o Senhor use o teu servo e prepare os corações dos teus servos para que o Espírito Santo possa levar uma mensagem especial a cada um deles, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma coisa que me preocupa é a infelicidade da nação chamada nação evangélica. Eu não sei o que está acontecendo, mas nós temos vivido temores, tremores, momentos de depressão, momentos de angústia, momentos de variação de humor, mas de um modo muito elevado. Eu não sei o que tem acontecido conosco. Será que o problema está no Senhor, na sua palavra ou em nós mesmos? Muitas vezes nós temos tomado medidas e testemunhado de uma maneira que as pessoas falam: não é possível que esse povo crê em Deus, porque eles andam angustiados, eles andam abatidos, eles andam temerosos quanto ao futuro. Por que nós tememos o futuro? Se o nosso futuro está oculto com o Senhor. Por que nós tememos o nosso futuro? Se há um glorioso lugar que o Senhor prepara para nós. Por que nós estamos temerosos se não há perda em Cristo Jesus? Será que nós temos deixado de olhar para a palavra de Deus? Eu quero falar hoje sobre uma alegria completa, só em Cristo Jesus. As pessoas têm buscado alegria nas coisas, nos relacionamentos, ou então no ser evangélico. Mas o ser evangélico não é nada. Nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu quero que você preste atenção. Primeiro, o Senhor fala que Ele é a videira e Deus é o agricultor. Olha que maravilha, Deus nos dando um exemplo das coisas simples da roça, para que nós possamos ter um alimento extremamente valoroso e profundo, que é o ensinamento do Senhor através de uma comparação. Eu tenho uma parreira na minha casa, e agora eu fiz a poda dela. Em agosto eu faço a poda dela. Por que eu faço a poda? Para que ela produza mais. Se eu não podar, ela vai ficando toda confusa e deixa de produzir. E o Senhor justamente, Ele começa dizendo: todo ramo que estando em mim não der frutos.
Ou seja, não há nenhuma possibilidade de nós estarmos no Senhor e não darmos frutos. E se isso houver, seremos cortados. Então todo crente que se diz, eu sou crente, ele é produtivo. Ele tem que ser produtivo, porque ele alimenta de Cristo. O ramo alimenta da mesma seiva que o tronco fornece. A seiva é o material que a plantinha absorve. A raiz pega os nutrientes e transforma em seiva. É um líquido que vai lá para o raminho. Nós estamos ligados em Cristo. Então quer dizer que nós somos alimentados pelo que é perfeito. Nós somos alimentados por aquele que é incorruptível. Nós somos alimentados por aquele que é maravilhoso e poderoso. Não há como ficarmos improdutivos. E se é que somos improdutivos, nós demonstraremos que não temos a Cristo e seremos cortados. E ele diz que todo aquele que produz, ele limpa para que produza mais. Olha o cuidado do Senhor, a poda é dolorida. Se você chegasse na minha parreira lá há 15 dias atrás e visse o tanto de galho, e agora você vai lá e vê só alguns, você fala, mas você judiou da sua parreira. Mas a poda é para produção. O Senhor nos poda através do que? Da sua palavra. Meus irmãos, não há como você buscar um pregador que tente levantar o seu ego. A palavra não foi feita para levantar o seu ego, a palavra foi feita para diminuir o nosso ego, aniquilar o nosso ego e colocar Cristo em nós. A palavra não foi feita para que você saia daqui satisfeito com você. A palavra foi feita para que você saia insatisfeito com você, mas totalmente satisfeito com Cristo. Então não busque os pregadores que te alegram, busque os pregadores que te digam a verdade está aqui, a palavra. E nós precisamos aprender, eu tenho tentado ensinar a igreja a ler os versículos e meditar nos versículos. O que passar disso é perigoso. Então a palavra vem para limpar e diz, olha, vocês, meus discípulos, já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E ele diz, permanecei em mim e eu vou permanecer em vocês. Então a vida do crente é uma luta constante. É por muito esforço que o crente entra pelo reino dos céus. Isso não quer dizer que a salvação vem pelas obras, mas que aqueles que são salvos, ele tem que crescer no Senhor, ele tem que buscar, ele tem que enfrentar as dificuldades de ser crente. Todo crente, ele passa por lutas. Todo crente, ele passa por provas. Quando a palavra diz lá em Tiago, tende por muita alegria passar por provações. Então nós precisamos entender que a provação, ela traz perseverança, ela traz vigor na fé, ela traz esperança, ela é produtiva. Então eu quero que você entenda. Quando Jesus, ele começa seu ministério, o Espírito Santo leva ele aonde? Ele leva ele a um pastor que vai falar em palavras bonitas para Jesus? Não. Ele leva para o deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Deus não tenta ninguém, mas levou Jesus para ser lapidado, mesmo ele sendo perfeito e sendo Deus. Jesus, homem, foi trabalhado. E é interessante que tentação é a mesma palavra que fala lá em Tiago. Provação tem que ser substituído por tentação. Meus irmãos, será que nós estamos prontos para ser levados ao campo de tentação, ao campo de prova? Precisamos permanecer no Senhor. Meus irmãos, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, sem Cristo nós não podemos fazer nada. As pessoas muitas vezes vivem como eu vivi um dia, achando que ter cargo na igreja, que viver esse evangelicalismo, vamos, faz isso, faz aquilo, é estar em Cristo. Não! Isso pode dizer que você está fora de Cristo também. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas à parte de Cristo. Eu vou fazer. Espera aí, quanto você orou por fazer? O quanto você está dependente de Cristo em executar essa missão? Segundo, será que Deus te quer nesse lugar? Eu viajo e quando eu viajo, eu participo de algumas obras
de igrejas. E a gente ama aquelas obras. E a primeira impressão que você fala, eu queria morar aqui no meio dessa obra. Mas Jesus me chamou para lá? Porque a gente se emociona com as coisas. E a palavra diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que entender o seguinte: a obra lá é maravilhosa, mas a minha que Deus chamou é aqui. E aqui eu preciso lutar. E aqui eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E aqui eu preciso buscar conhecer qual que é a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E como é que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Estudo da palavra, devocional e oração. Oração, submissão total ao Senhor. Quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Meus irmãos, o Senhor continua. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. O fruto não também é só o nosso comportamento, a maneira que nós vivemos, que isso também é um fruto, mas é quando nós obedecemos corretamente a ordem do Senhor e vamos onde Ele quer que nós estejamos. Veja bem, quando nós damos ouvido ao Senhor, muitas vezes Ele nos leva a lugar que nós nunca sonhamos em ir. Às vezes Ele te leva num lugar lá e tem um enfermo lá e você leva o consolo de Deus para aquele enfermo. E você não esperava estar naquele lugar e você nem sabia que essa pessoa estava enferma. Pastor Luiz essa semana me ligou desesperado. Ele trabalha lá no Hospital do Câncer e as pessoas o chamam para orar, mas a pessoa de 23 anos que morre, a pessoa de 36 que está morrendo, a pessoa de 34 agora está morrendo e a mãe começou com câncer também. São coisas difíceis. Mas Deus está usando o irmão lá. E ele tem feito um trabalho lá. Só que é o seguinte, 6 horas da manhã ele sai da casa dele para preparar o lanche dessas pessoas. Passam em torno de 230 pessoas por dia. E quando estabelece um relacionamento e o favor do Senhor acontece, porque a maioria dessas obras são espíritas, então você está lá como ministro do Evangelho, e Deus então vai preparar o lugar de entrada e vai preparar o lugar para você fazer. E ele hoje tem sido usado lá. No meio que a maioria dos crentes fala, eu não vou, porque não é da minha religião. E ele vai, mas ele fala de Cristo. E Deus está sendo engrandecido ali. E essa pessoa que está morrendo, ele levou essa pessoa, ele levou a palavra do Senhor, e essa pessoa passou pelas águas lá na Igreja Batista do Pastor Luiz. E agora ela está partindo. Mas está partindo conhecendo quem é o Senhor. O Senhor não a livrou da morte até o momento. Ela está indo, o médico falou, não há mais condição. Pode ser que o Senhor a livre? Pode. Mas se o Senhor não livrar, ela se apresentará diante dele para o gozo eterno. É isso que nós precisamos entender, nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos permanecer em Cristo, nós precisamos produzir muito fruto. Nós não podemos ficar apáticos. O mundo clama por uma solução, e a solução não está na política, a solução não está na agricultura que é fora do Brasil, a solução não está na moeda que é o dólar, a solução está em Cristo. Tudo vai passar, essa agricultura de ponta do Brasil vai passar, esses políticos vão passar, essa forma de governo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E é ali que nós entramos, levando e anunciando a salvação que há em Cristo Jesus. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo Jesus, não de nós mesmos. E a palavra continua dizendo, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. E vos será feito. Ah, irmão, então eu vou ficar na igreja, eu vou pedir e vou ganhar um carro novo. Não, o Senhor não está falando disso. Quando eu permaneço no Senhor, quando eu me deleito no Senhor, eu vou pedir segundo a vontade dEle. O contexto da minha oração vai ser um contexto totalmente bíblico. E a palavra do Senhor diz, buscareis o reino do Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer que o meu contentamento, como ministrou a pastora, é que o Senhor tem me fornecido o que eu necessito. E quando Ele me fornece a mais, esse a mais serve para a obra dEle e não para o meu ego. Então nós precisamos entender o contexto da palavra. E eu quero chegar
nesse momento no versículo 8 que diz: nisto é glorificado o meu Pai. Quando nós glorificamos o Senhor? Quando nós produzimos muitos frutos. Irmãos, não cesse de falar da palavra de Deus. Você vai ser mandado embora do serviço, talvez, porque falou da palavra de Deus. Você vai ser taxado de homofóbico, você vai ser taxado de vários nomes, mas o que importa é estar anunciando Cristo e a sua palavra. Ainda que te custe a vida, ainda que me custe a vida. Meus irmãos, do jeito que as leis estão caminhando para serem redigidas, nós seremos presos por falar do Evangelho. Eu não sei se Deus vai mudar alguma coisa, mas na toada que está, como diz na roça, a gente fala na toada, né, pastor Gerson? A gente vai ser preso se falar a palavra do Senhor. Eu não preciso nem falar, interpretar a palavra do Senhor. Eu posso chegar e ler um versículo aqui, eu vou preso, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu ver se é esse mesmo, meu irmão. Esse mesmo. Primeiro Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, aqueles que praticam relacionamento homossexual, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ele fala: tais fostes alguns de vós, mas agora foste lavados no sangue do Cordeiro. Com essas leis hoje, se eu ler esse versículo, onde que eu vou parar? Provavelmente na prisão. Eu não interpretei, eu só li a palavra de Deus. Eu não dei nenhuma melhorada, nem preguei sobre ela, eu só li a palavra do Senhor. O mundo não pode suportar essa palavra que foi lida nesse momento, porque o mundo jaz no maligno. Mas a palavra do Senhor diz que nós vamos dar muitos frutos, e o fruto é esse: é fazer aquilo que Cristo espera que façamos, é caminhar a maneira que Cristo espera que nós caminhemos, é andar de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então eu chamo a igreja: onde você quer estar? Onde é light, onde o Evangelho é gostoso, onde o Evangelho é verdadeiro. Se você vê seu filho tendo relacionamento sexual fora do casamento ou antes do casamento, você como pai, como mãe, você aceita de boa? Ou você diz: meu filho, essa conduta tua é uma conduta sensual e imoral, é uma libertinagem, se você não se arrepender, você vai para o inferno? Ou você vai passar a mão na cabeça do seu filho e falar: eu vou fazer um quarto aqui para você, vou pôr uma cama que é melhor que vocês façam isso dentro de casa do que lá fora? Essa é a postura. Isso é dar muitos frutos. Isso é estar ligado em Cristo. A igreja não pode bambear. A igreja não pode cochear ou mancar entre dois senhores. Ou você agrada ao Senhor ou você serve Baal. Não há como nós agora ficarmos em dúvidas. Ou temos Cristo como nosso Senhor, ou nunca tivemos nada com Cristo. O mundo está levando para o maligno. O mundo está caminhando a passos largos para a perdição. E agora no versículo 9 ele vem falar do amor de Cristo. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Meus irmãos, isso não é algo emocional, não é algo místico. Isso é uma decisão de vontade, é o resultado de uma vida diante do Senhor, no altar do Senhor. Meus irmãos, você tem decidido no seu coração amar ao Senhor sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Você decidiu no seu coração, ainda que o seu casamento acabe porque você ama Cristo,
Não é que você vai chegar e falar assim, ó, minha esposa, você não é de Jesus, eu vou acabar. Não. É porque você ama tanto a Cristo que a sua esposa não te suporta mais, o seu esposo não te suporta mais. Você está disposto a pagar esse preço e amar ao Senhor? Filhos, vocês estão dispostos a ser expulsos de casa, se isso acontecer, mas porque vocês amam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Porque aqui não tem acontecido talvez isso, alguma pressão só. Mas se você fizer isso lá no Iraque, eu amo ao Senhor Jesus, você talvez seja morto pelo próprio pai. Quando o pai for muito amoroso com você, ele te expulsa de casa sem nenhum direito. Você vai passar fome numa rua. Então nós precisamos permanecer no amor de Cristo. As características de um homem amado pelo Senhor é viver para a glória dele. Aquele que tem o amor do Pai é porque foi salvo pelo Senhor. Meus irmãos, nós precisamos permanecer nisso. A palavra do Senhor lá em Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 17, diz que o amor de Deus nos constrange, quer dizer, nos impulsiona a viver segundo o amor do Senhor, a viver segundo o padrão de Cristo. O amor de Deus nos constrange, ou seja, nos leva, nos força, nos impele a viver segundo o padrão de Cristo. Você pode até dizer que é evangélico, você pode até dizer que é do Senhor, mas é realmente? Se você é realmente do Senhor, não foi porque você o buscou, mas porque Ele te buscou primeiro, Ele te amou. E o amor dele está na sua vida. E hoje o seu padrão de vida é um padrão em conformidade com Cristo. A gente fala do amor do Senhor como se Deus fosse um quebra-galho e fosse nos favorecer em tudo que nós quiséssemos. Senhor, eu não estou conseguindo aprender na escola, então agora eu aprendo. Olha, amor, não é isso não. Você vai ter que estudar mais e ter que ser mais dependente do Senhor. Eu estou com a vida financeira aqui atrapalhada, então agora eu tenho o amor de Cristo, vai resolver. Não é isso não. O amor do Senhor, ele evidencia salvação na sua vida. E aí agora eu considero todas as coisas inferiores ao amar a Deus. Tudo está em segundo, terceiro e quarto lugar. Eu preciso estar na vontade de Deus. Meus irmãos, não há como viver uma vida diferente do que Cristo espera. Quando temos sobre nós o seu amor, não há. Às vezes as pessoas falam, eu sou de Jesus, vai lá fora, faz uma anarquia no mundo lá fora, dá um testemunho horrível. O amor do Senhor não está sobre a sua vida. Não há evidências de que o amor esteja sobre a sua vida. Então nós precisamos viver nesse amor. Permaneçam no meu amor, permaneçam com o estilo de vida que mostram e evidenciam que o amor do Senhor está no seu coração. Estilo de vida que agrade ao Senhor. O Senhor fala de Noé, que Noé era realmente um amigo de Deus. Noé andava com Deus. E o que o Senhor fala de mim, e o que o Senhor fala de você? Será que Ele diz que nós andamos com Ele? Ou será que nós precisamos de nos arrepender agora e falar, Senhor, até o momento eu não tenho andado com o Senhor, mas eu quero andar contigo. Eu quero ter o coração de Noé. Em segundo lugar, quando nós falamos desse amor de Deus, no versículo 10, nós vamos ver que mostrar esse amor vai nos levar a um padrão de obediência como o de Cristo. Olha o que diz o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, peraí, como é que é permanecer no amor do Senhor? Vida de obediência total e restrita, absoluta no Senhor. Meus irmãos, veja bem, uma das características que você é salvo é você ser cuidadoso com aquilo que entra dentro da sua casa, seja pelo aparelho de televisão, seja pela sua conversa, no seu tratamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. É diferente, porque há um padrão de obediência, e esse padrão de obediência, ele deve ser como Cristo obedeceu ao Senhor. Vocês lembram lá de Filipenses 2? Eu vou ler só para a gente lembrar. É tremendo demais.
Não precisa abrir, preste atenção, depois eu digo onde está. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, ele não se agarrou a essa posição de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se fez homem, tá? Então, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por que morte de cruz? Porque era morte para os malditos, para o pior dos ladrões, para o pior dos homicidas, para os piores condenados de Roma, para dar exemplo. Mexeu com Roma, é assim que você morre. Então só morria em cruz quem era o pior, e Jesus foi obediente até a morte de cruz. Lembra que ele foi como um cordeiro mudo, sem falar nada, ele foi em obediência ao Senhor? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, irmão, eu vou obedecer a Deus, qual que é o padrão? O padrão é a obediência de Cristo. Então, normalmente o servo que é convertido, ele tem cuidado, ele tem zelo em obedecer ao Senhor. Meus irmãos, o quanto você tem obedecido ao Senhor? O seu padrão é semelhante ao padrão de Cristo? Obedecer até a morte? Jesus se abdicou do seu trono temporariamente, ele não se agarrou à sua posição. Meus irmãos, muitas vezes a gente não quer se rebaixar aqui na terra, pedir perdão, entender que o irmão ele está errado, mas é porque ele está num momento difícil. Muitas vezes a gente quer tratar no ferro e no fogo, é verdade ou não é? Às vezes o irmão está errado, mas ele está passando um momento tão difícil que você dá um passinho atrás, vai com calma com ele, cuida dele, pastoreia ele, que depois ele vai se recuperar, ele vai reconhecer que ele estava errado naquele momento. Então eu convoco a igreja, seja obediente ao Senhor. Mas como que eu faço para saber o que o Senhor requer de mim? Tem um livro, a palavra, a Bíblia. Aqui está o que o Senhor espera de nós. Por isso nós precisamos trabalhar esse livro. Irmãos, você muitas vezes fala que não tem tempo, mas você anda com um negócio de ouvir aqui, coloque a Bíblia falada no seu fone. Se você quiser pregações bíblicas, eu tenho lá um monte lá para você pôr no seu pendrive. Ah, irmão, mas essa é chata. Essa é bíblica. Eu tenho lá um tanto para pôr no seu fone de ouvido. Mas queira conhecer o que Deus requer de nós. E agora ele vai nos falar de um gozo completo. Olha o que diz o versículo 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vocês. Eu tenho falado aqui dessa tristeza que nós estamos vendo na igreja do Senhor. Um povo abatido, um povo temeroso. Então nós precisamos do gozo de Cristo em nós. Nós precisamos dessa alegria de Cristo em nós. Obedecer a palavra é a base da alegria de Jesus. Olha o que ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Porque Cristo tem esse gozo? Obediência ao Pai. Como nós teremos esse gozo completo? Em Cristo, obediência ao Pai, a Cristo. Meus irmãos, por que é uma alegria? Primeiro, comunhão com o Senhor produz alegria em nós. Eu lembro quando a Jo foi operar, lembra, Jo, essa última cirurgia? Falou: olha, meu irmão Pedro, estou bem. Se eu viver, glória a Deus. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Foi isso que você me falou, Jo? Eu falei: olha, eu preciso da fé da Jo. Ela ia ser aberta e a cirurgia dela foi terrível, porque abriu, né, Jo? Todo o tórax, quebra os ossos, né, Jo? Abre. E depois uma recuperação difícil. E é depois uma dificuldade para acertar os remédios, medicamentos e o sangue. Uma dificuldade até hoje, né, Jo? Se a alegria de Jo não estivesse em Cristo, a Jo estaria a mulher mais infeliz de todo esse tempo. Mas como a alegria dela é em Cristo, então tanto faz. Se eu viver, é para a glória do Senhor. Se eu morrer, eu estarei com o Senhor.
Então nós precisamos entender essa alegria, a alegria da comunhão com Deus. Nenhuma alegria é maior que a alegria da comunhão com Deus. Meus irmãos, sabe aquela pessoa que está vivendo um turbilhão? Ela está vivendo a pior fase da vida dela, mas ela levanta no meio dessa dor e fala: eu sei em quem eu tenho crido. E ali há gozo no seu coração, há um testemunho maravilhoso. Eu me lembro da Varlete, pastor, a primeira hóspede aqui da Casa de Apoio. Ela ficou aqui por 62 dias. Ela vinha de uma igreja, se não me engano, a Igreja Presbiteriana do Brasil, já era irmã nossa em Cristo. Mas ela falou, ela estava passando o momento mais difícil. O marido, depois de 62 dias, saiu daqui morto. E num dos dias, vamos dizer, pela metade do tempo que ela ficou aqui, ela veio aqui e falou: olha, eu pensei que eu conhecesse o Senhor, mas aqui Deus me mostrou quem Ele é. Não é que o resultado foi a cura do esposo, é que o resultado foi Cristo ministrando no seu coração. E apesar do esposo não sair vivo, ela tem uma experiência de Deus tratando o seu coração. E da maneira que ela falou, parece que até a conversão. Salmo 16, versículo 8 diz: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ou seja, ele pode estar caído no chão, mas o seu coração está firme no Senhor. Tendo a presença do Senhor, nada mais importa. Então veja bem a comunhão com o Senhor. A verdadeira alegria não flui das coisas que nós temos ou que podemos ter. A verdadeira alegria flui de Cristo em nós. Por isso os nossos irmãos iam para a morte sorrindo e cantando louvores. Por isso Davi não se curvou diante de Nabucodonosor. Ele preferiu ser lançado na cova dos leões. Por isso aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram diante daquela estátua, mas preferiram ir para o fogo de que se curvar e obedecer um ímpio. E é assim que nós temos que ser. Meus irmãos, quando nós pecamos, parece que nós rompemos essa comunhão com o Senhor. E nós precisamos voltar novamente para o arrependimento. Isso acontece nas nossas vidas, todos nós pecamos, todos os dias. Embora não queiramos pecar, nós somos pecadores, mas nós precisamos de arrependimento. Perdoa, Senhor Deus. Por isso hoje eu chamei a atenção na intercessão. Muitas vezes a gente está só pedindo, mas nós precisamos adorar, nós precisamos agradecer e pedir o perdão pelos nossos pecados. E Cristo estando em nós, nós vamos firmes. Em segundo lugar, nós sabemos que essa alegria, ela é uma alegria porque é uma segurança permanente. Meus irmãos, Cristo estando em nós, nós podemos caminhar triunfantes nele. O Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Ele falou que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Ele não vai nos abandonar. A verdadeira santidade obedece a Deus. E a obediência confia no Senhor. Essa obediência é produtiva. Nós cremos não por vistas, nós cremos porque Ele é Deus. O justo, está escrito aqui na porta do estacionamento, o justo viverá pela fé. Não é porque estamos vendo as coisas melhorando, não é porque nós estamos vendo a governança do nosso país melhorando, não. Nós estamos confiantes porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós cremos porque Cristo não mente, porque Ele é fiel e as suas promessas serão cumpridas. E da maneira que Ele determinou, isto vai acontecer e ponto. E Ele vai voltar para buscar a sua noiva, e a noiva é a igreja de Cristo. Da mesma maneira que Ele subiu entre as nuvens, Ele voltará ao ressoar da última trombeta. Todos nós seremos transformados. Esse corpo corruptível não vai entrar no céu, mas nós seremos revestidos por um corpo incorruptível. E nós temos que ter essa alegria, porque há uma segurança permanente, não em nós, mas em Cristo. Ele não falha. Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, diz a palavra do Senhor.
E eu quero terminar. A alegria que nós temos no Senhor de uma recompensa eterna e graciosa. Meus irmãos, Jesus sabia que ele morreria naquela cruz, mas o Pai o ressuscitaria e ele seria exaltado e o nome dele seria glorificado. Meus irmãos, o quanto você tem essa convicção? Nós podemos contemplar já de antemão a entrada no gozo do Senhor. Veja bem, meus irmãos, lembra de Estevão quando estava sendo apedrejado? O Senhor ali, ele pela sua misericórdia rasgou a cortina do céu e fez com que Estevão contemplasse Deus no seu trono e Cristo à sua destra. Estevão então mais confiante foi: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu vi a glória do Senhor. Paulo, ele foi levado ao terceiro céu, e o terceiro céu, que tudo indica, Paulo teve um momento de contemplar o paraíso de Cristo. Mas para que ele não ficasse soberbo com essa grandiosa revelação, foi-lhe colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. E ele pediu: afasta de mim, afasta de mim, afasta de mim. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então ele muda, ele entende o Senhor e diz: agora então eu mais me gloriarei na fraqueza, porque ali repousa o poder de Deus. Então nós precisamos ter essa mudança de pensamento diante da administração do Senhor em nós. A alegria de Paulo era na recompensa da eterna glória do Senhor. Meus irmãos, isso tudo vai cessar. Esse mundo com valores invertidos, essas coisas que nós estamos vendo aqui, que as pessoas chegam no semáforo e dão um tiro na cabeça do outro, isso tudo vai acabar. Essa doença maldita chamada câncer, chamada Covid, derrame, AVC, isso tudo vai cessar e o Senhor vai enxugar toda a lágrima. Persevere no Senhor, alegre-se no Senhor. O crente entrará na glória de Cristo. Por que nós estamos tristes e deprimidos com essa leve e momentânea tribulação? Lembra que nós estudamos aqui num domingo, o último que eu tive aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essa tribulação é momentânea. Eu estava fazendo umas contas hoje, vou fazer 57, né? Se Deus for generoso, mais 20 anos, 77, né? E o negócio está feio. Está rápido, está acabando, está breve. Estava olhando uma foto de quando eu fiquei noivo daquela princesa ali. Graças a Deus, né, irmão? Barriga não tinha, era negativo. Cabelo enrolado, 2 orelhas que pareciam o Topo-Gigio. Isso acabou, ficou para trás. Agora aqui, olha, a minha filha gosta tanto de mim, ela falou: pai, ninguém vê o senhor lá na frente, porque teu cabelo confunde com a parede. Aquela lá, gente, que diz que me ama. Porque a juventude é primavera de vida, é vaidade, acaba. Nós temos que nos agarrar na preciosa promessa do Senhor. É lá que será o nosso tempo especial. Aqui é batalha, é luta, é choro, é perseverança em Cristo. Igreja, persevere no Senhor. Nós estamos aqui, os 3 pastores estão aqui à sua disposição a semana toda. Se você tiver dúvida bíblica, se você tiver dúvida para tomar decisão, nós estamos esperando aqui, só você ligar e falar: me recebe que eu preciso conversar. Nós estamos aqui para isso. À disposição de vocês. De repente você fala: eu estou tão mal que eu não estou conseguindo nem ler a palavra. Vamos conversar, vamos entrar no escritório, vamos orar junto, vamos conversar, vamos tentar tirar essas dúvidas na palavra, para você carregar as baterias e continuar. Porque o Senhor não veio aqui para nos livrar de momentos difíceis. Ele veio aqui para nos santificar e nos colocar nesse mundo santificado, para que nós permaneçamos segundo a vontade dele. Você não vai ter moleza aqui, eu também não.
De vez em quando eu chamo os pastores e falo: vem aqui que eu estou mal, orem comigo. Eu uso desse privilégio que a igreja do Senhor tem, né? Às vezes vocês não usam, mas eu uso. Eu falo: preciso marcar com vocês na igreja, vai lá, que eu estou mal, orem comigo. Vocês acham que eu não sinto problema, não? Você acha que eu não sinto dor, não sinto frio, não pego Covid? Peguei. Tudo isso que vocês passam, eu passo também. Só que nós somos igreja, nós somos um corpo. A palavra do Senhor diz que esse corpo tem que ser bem ajustado. Então, em vez de falar mal do seu irmão, chama seu irmão para orar. Seu irmão é cheio de defeito, você também é, eu também sou. Se vocês não olhar para mim com misericórdia, vocês nem entram por essa porta. Vocês têm que olhar e falar: tadinho daquele homem, cheio de defeito, mas eu amo ele, eu vou orar por ele. Aí vocês vêm. Assim a igreja do Senhor caminha. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus esteja tocando os nossos corações e que você entenda: alegria completa só no Senhor Jesus. Amém? Chamando